de hoje é conversar sobre processos, né? Sobre por que implementar processos numa indústria. E aí, antes da gente entrar de fato nos porquês, né? Eu gosto sempre da gente falar um pouco do que é, né? O que são processos, né? Na definição da palavra. E aí a gente vai construindo essa definição no melhor entendimento prático possível, né? E a partir disso enxergando quais são as justificativas que nos levam a implementar processos. Alguém quer já começar fazendo alguma colocação do que entende como processo? Então, acho que tipo processo, no caso, né, implementação, no caso, tipo gestão de processo. É tudo aquilo que você vai, tipo, implementar na empresa. Tipo, depende se é da área de logística, se é mais da parte industrial, depende da área. Tá. Então nós vamos tornar um pouco mais didática a nossa definição. Vamos pensar, um processo ele é feito de quê? De etapas, de tarefas, ou de sequência de tarefas, certo? Então, Antônio, você Sim, pontuou aí, nós temos processos na logística. O processo de separação de mercadorias, ele é um processo que é feito de várias etapas, certo? sim, Eu sim, pego a ordem de carregamento, eu entro lá no estoque, faço a separação de acordo com as ruas, com o endereçamento que está ali naquela ordem de separação. Depois a gente faz uma classificação desses itens, depois eles vão ser conferidos, daí a pouco eles vão ser embalados para expedição, para depois ser carregados. Então, a gente elencou aí uma sequência de atividades. Mas será que é só uma sequência de atividades? Será que se eu falar assim, o processos é apenas uma sequência de atividades, ficaria bem definido? eu, não, Não, né? Por que não? não. A ideia Tem um agora. Gente, objetivo, fala né? alguma Tem um, coisa Ouvi a também. palavra. tem um objetivo de ter uma saída. É um evento com entradas e saída. Exatamente. É um evento onde eu tenho uma sequência de etapas, obrigada, Gleiciane, e que essa sequência de etapas ela tem um objetivo, ela tem uma entrega, ela tem uma saída, conforme as palavras da Gleiciane. Então, se a gente entender que processo é uma sequência de tarefas, é uma sequência de atividades com um objetivo comum, a gente tem uma definição mais concreta, eu diria, sabe, Antônio? Do que quando a gente. Eu entendo que quando a gente fala assim, processos a gente faz na logística, a gente faz na produção, a gente faz na qualidade, mas quando a gente traz para uma definição prática, são todas as etapas que a gente tem que fazer para ter uma saída comum. Então, se eu quero um produto separado e expedido, eu tenho uma sequência. Se eu tenho uma sequência de etapas que vão transformar uma matéria-prima em produto acabado, se eu tenho uma sequência de tarefas e atividades que vão trazer uma limpeza, né, uma etapa de limpeza, uma conclusão ali de um equipamento limpo. Nisso a gente define, né, ou traz como uma definição as etapas que convergem num objetivo. Certo? Sandra, quer Sim. fazer alguma colocação para a gente complementar aí a definição? Não, tranquilo, só, igual você falou, se não tiver objetivo, a gente não consegue nem começar um processo, né? Exatamente, exatamente. Então, a base principal, pelo menos que eu tenho, é ter qual é o objetivo disso tudo. E Exatamente. às vezes a gente encontra processos que não tem não consegue atingir o objetivo, e tem Exatamente. processos onde a gestão acha que o objetivo é A e o processo é B. Vou contar uma história sobre isso. Quando eu comecei, né, eu era supervisora de produção, e
chegou à seguinte definição: olha, nós precisamos preencher esses controles todos aqui, porque a gente vai passar por auditoria. Auditoria de qualidade, auditoria externa, né? Só que não foi definido o porquê. Só foi definido que nós precisávamos ser auditados e dados a nossa acreditação, né? Não sei, acho que a palavra certa é essa, de que estávamos dentro das regras da ISO 9000 e 14000. Então, para quem estava ali no chão de fábrica, fazendo a rotina do dia a dia, isso ficou assim muito nebuloso. A gente não conseguia compreender o porquê nós tínhamos que fazer tantos preenchimentos ou tantos controles para que a gente conseguisse essa certificação. E aí, bom, a gente teve que fazer num primeiro momento, tivemos várias não conformidades, e aí para isso tinha um prazo, né, para cumprir. E foi aí que um dos gestores fez uma reunião que foi assim, disruptiva. Ele veio para a linguagem mais próxima da gente. Falou assim, gente, o que nós estamos fazendo aqui? Qual que é o nosso objetivo? O objetivo não é vocês ficarem preenchendo papel. O objetivo não é todo produto que sai da linha de produção a gente ficar colocando defeito. Né? Muito pelo contrário. O objetivo que a gente tem aqui é ter uma certificação, porque essa certificação vai nos levar a isso, isso e aquilo. Então, ele contextualizou todo o objetivo daquele processo que a gente estava readequando, padronizando, fazendo as modificações necessárias. E aí sim ficou claro por que eu tinha que fazer medição a cada 10 minutos na saída do forno para medir tamanho de biscoito, umidade de biscoito, por que eu tinha que monitorar a temperatura de zona de assamento de biscoito. Então, assim, ficou muito mais claro quando cada etapa que eu tinha que executar, e não mudou em nada, muito pelo contrário, cada vez que a gente tinha alguma situação, nós tínhamos que colocar outras etapas para agregar e para melhorar, mas ficou muito mais claro quando a gente entendeu o objetivo daquilo que estava sendo implementado. Então, a importância de você, primeiro, né, definir o objetivo para que as sequências façam sentido para quem faz. Né? Porque você não vai conseguir que as pessoas façam se elas não entenderem o porquê. Né? Então, o objetivo é realmente mandatório para que a gente consiga entender o porquê que aquela sequência de atividades precisa ser feita. Certo? Bom, e aí, ok, nós definimos processo então é essa sequência de atividades para atingir um objetivo. Só que por quê, né? E aí a grande pergunta, por que toda empresa, eu pelo menos tenho visto isso ao longo desses últimos 9 anos aí entrando com consultoria nas pequenas e médias empresas, por que é tão difícil padronizar, ter implementado processos bem definidos? Porque se processo é uma sequência de atividades com objetivo, significa que as empresas têm. Não é que elas não tenham processos. Porém, eles muitas das vezes não são padronizados, não são registrados, não são discutidos para se saber se é o melhor caminho. Vou dar um exemplo. Para eu sair daqui, de Divinópolis, e ir lá na casa da Gleiciane, né, Gleiciane? Lá no Ceará, né, se não me engano, se eu ainda não esqueci. Isso, pode vir, viu? Exatamente, já estou me programando para isso. Se eu tenho o objetivo de chegar até lá, o que eu preciso fazer? Eu preciso traçar uma rota e eu tenho alguns caminhos para chegar lá. Eu posso ir a pé, eu posso ir de carro, eu posso ir de avião, posso ir de trem. E cada um desses veículos, né, ou desses meios de transporte, eu vou ter uma sequência que vai me levar àquele caminho. E aí nós precisamos entender se o objetivo é somente chegar no final, lá com a saída, ou se o objetivo, além de chegar, precisa ser num menor tempo. Então, à medida que a gente vai amadurecendo esse objetivo, ele fica um pouco mais complexo, então a gente vai entendendo como a gente precisa direcionar aquele processo. Então, se eu preciso chegar lá na casa da Gleiciane
pura e simplesmente chegar, posso tomar qualquer caminho, qualquer veículo e tá tudo certo, eu vou seguir uma sequência de etapas e vou chegar no meu destino final. Agora, se o objetivo é chegar lá no menor tempo possível e no menor custo possível, então há outras variáveis que eu preciso me atentar para de fato atingir esse objetivo. Então, ao definir o objetivo daquele processo, ele precisa ficar claro, inclusive nas premissas. Então, eu preciso fazer uma limpeza do equipamento. Pode ser a qualquer custo? Não. Eu não posso utilizar, sei lá, um item, um material de limpeza que seja muito ácido, ou que seja ácido, né? Eu não posso jogar água à vontade, ele tem que ser uma limpeza mais a seco. Se eu quero fazer um processo de devolução, estava desenhando um processo de devolução esses dias, ele precisa envolver várias áreas, né? Logística, contas a receber, ele precisa envolver fiscal. Então, várias áreas precisam discutir um processo que envolve cada um deles em cada uma das etapas. Qual que é o objetivo? Eu ter um processo de devolução padronizado, que não me traga problemas de ordem fiscal, de ordem de gestão de estoque, né? Porque um processo de devolução mal feito ou mal resolvido, ele traz furo no estoque. Eu não posso ter um problema do cliente ser cobrado por aquilo que ele não efetivamente ficou, né? Se ele devolveu, ele não ficou com o item, ele não pode ser cobrado indevidamente. Então, tem várias etapas cujo objetivo é fazer a devolução e não infringir nenhuma dessas regras de furo no estoque, furo na cobrança, problemas de fiscais, né? De nota que não foi cancelada ou foi cancelada, enfim. Ele tem várias etapas que a gente precisa organizar para que, independente das pessoas que nós tenhamos lá, e aí que começam os motivos, né, pelos quais a gente padroniza processo, independente de quem quer que seja que opere, né, esse processo, ele aconteça da mesma forma. Ficou claro? Eu queria que vocês me ajudassem comentando, porque senão eu vou ficar aqui só falando, eu queria exemplos. O que vocês vivem hoje de problemas que vocês enxergam que falta padronização de processo? Vou falar igual o professor, um de cada vez. E aí, Antônio? Gleiciane, Ingrid, Isabela, que entrou depois. Tá dando para me ouvir? Sim, pode falar. Pode falar, Antônio. Lá um pouco. Tá me ouvindo? Sim. Então, a maioria dos problemas com o processo que a gente tem lá na padaria é com fornecedor, ainda mais com fornecedor. Tá falhando, eu só acho que sua ligação não tá muito legal. Fornecedor de embalagens. Que a gente trabalha só como fornecedor há anos. Tá me ouvindo? Sim, deu Eu acho que a minha ligação, mas agora sim. Então, a maioria que a gente tem problemas é mais com o fornecedor de embalagens. Que tem vezes que ele atrasa um pouco, porque também nessa pandemia tem vezes que eu acho que a demanda aumentou muito. Daí a gente também já está mais procurando outro fornecedor, mas é só isso mesmo. A maioria dos problemas... Mas o fornecedor atrasar, ele tem um problema lá no processo dele. Agora, o que você tem dentro da sua rotina, que está ali no seu domínio de etapas, né, de fabricação ou de transferência de matéria-prima, ou de qualquer uma das etapas que você tem lá no seu processo, lá na sua padaria, lá na sua fabricação, que você enxerga que hoje aconteceu um problema por a gente não ter isso aqui padronizado e cada pessoa faz de um jeito. Padaria não, assim, até que por ser mais pequena assim, a gente quase não tem muito disso, não. Tá, então vou tentar dar um exemplo de padaria que eu acho que acontece em todo lugar. Você tem um padeiro? Sim. Você já teve mais de um padeiro? Sim, somos em 3. Vocês são 3. Vamos
A gente era em 4, só que daí veio a pandemia, éramos em 4, daí veio a pandemia, diminuindo para 3. Vamos pensar assim, não tô falando que é a padaria, da sua padaria não, tá? Em geral. E eu já fui balconista de padaria, então eu sei o que o meu patrão sofria. Então ele contratava um padeiro. Aí o padeiro ia lá fazia aquela rosca maravilhosa, deliciosa, assim, que de comer rezando. Isso o padeiro da noite, né, da madrugada. Bom, aí ele fazia, quem comprava ali de manhã já chegava, comprava, acabava. E aí quem chegava ali à tarde pegava o pão ou os pães da fabricação do padeiro que chegava mais tarde e ia até o final do dia. E aí ele pegava algumas outras quitandas que não necessariamente aquela. E aí, qual que é a dificuldade na padaria? Que às vezes uma receita, e a gente sabe que a ordem dos ingredientes muito provavelmente afeta, em alguns casos afeta muito, outros nem tanto, mas se eu pegar a mesma receita, se ela for padronizada na padaria, pegar a mesma receita e fizer uma execução diferente, porque eu, padeiro da tarde, acho que é melhor fazer, colocar o ingrediente A depois do B e não o B depois do A, vai sair uma rosca diferente. E você já viu aquele comentário assim, nossa, o pão da manhã é bem mais gostoso que o pão da tarde? Sim, isso tem direto, só que daí agora não acontece isso muito, porque agora a gente já compra o pão só para assar, ele já vem pronto. O pãozinho de sal, né? Mas vira e mexe, o pão francês. gosto mais da rosca do padeiro da manhã. E sabe o que acontece? É tão engraçado você falar isso, que vamos supor, o padeiro da manhã pode trocar de horário com o padeiro da tarde. Se for aquela pessoa assídua que compra todo dia, ela sabe se quem fez foi fulano ou se foi cicrano. Porque ela já sabe. E aí o que pode estar acontecendo? Que é um dos motivos, um dos grandes motivos na indústria para a gente perseguir essa padronização de processo. Porque independente das pessoas, a gente precisa ter um produto padronizado. Então imagina na indústria, vocês que estão aí, grande parte trabalham já na indústria, o turnover, né, ou seja, a rotatividade de pessoas é muito grande. Você já imaginou se a gente tivesse essa mesma realidade da padaria dentro de uma indústria com, sei lá, 50, 100 funcionários? Cada dia o produto sair de um padrão, cada dia o produto sair numa característica, e isso para a indústria não cabe, porque senão você não ganha mercado. Na padaria você ainda consegue ali administrar, porque é um mercado regional, e as pessoas são muito mais focadas na padaria, que estão ali mais próximo, né? Mais conveniência. Numa indústria, não. Numa indústria, se você tem um processo, né, que está muito dependente do talento das pessoas, se aquela pessoa falta, se aquela pessoa tira férias, se aquela pessoa decide não mais trabalhar naquela empresa, pronto, você perdeu o know-how. Então, Aline. É um dos grandes motivos que a gente trabalha com padronização de processos bem definidos e desenhados, que é tirar essa dependência do que eu chamo de talento individual. Aline. Oi? Essa semana eu até tive dois clientes diferentes. Em uma rede, a parte de gestão é até de um colombiano. E eu até não tive muita facilidade de entender, não, que ele falava muito rápido, né? Até lembrei de você quando você disse que participou da reunião, só que porém era em inglês, né? A gente fica meio assim. Te entendo super. Aí, a missão dele, que ele nos pediu ajuda, é que ele precisa padronizar as tortas confeitadas de cada loja deles, que ele, né, comanda. E é exatamente isso que você falou. Em específico, ele me disse de uma loja em que é o cartão postal da cidade. Então, quando todo mundo pensa nessa rede de supermercados, eles vão sempre nessa loja, porque mantém uma qualidade melhor. Entendi. Então, ele falou assim, por que essa loja minha vende muito e essa não? Aí ele falou, sabe por quê? Eu tenho a resposta para você. O padrão de qualidade. Como você disse, o mercado de padarias em específico, ele roda muito ali os profissionais.
Então, a saída que eles adotaram é o quê? Centralizar a distribuição de tortas e doces. Amanhã, eu vou visitar uma loja que perdeu 15 profissionais da área de confeitaria. Então, amanhã a gente vai ter um treinamento voltado para aquilo que a gente já fez há 8 meses atrás, que é uma reciclagem, né, para aqueles funcionários. E é uma das formas, né? Porque a centralização de fabricação, ela ajuda bastante, porque você reduz o índice de variação entre as unidades. Essa é uma estratégia interessante. Quando você consegue, você reduz custo e reduz essa variabilidade. Porém, mesmo que ele faça isso, se ele não conseguir fazer um padrão de processo, que além do padrão de ficha técnica, de como aquela receita precisa ser feita, a quantidade de cada ingrediente, precisa haver um padrão técnico de processo. Porque, ok, você pegar a farinha, água, sal, misturar e fazer um pão, não é a mesma, não é só misturar e tá lá, o pão acontece. Existe processo, existe parâmetros, temperatura, tempo de batimento. Tudo isso são etapas ou são características que precisam estar ali contempladas nesse processo. Porque se fosse simplesmente pegar os ingredientes e misturar e o produto acontecesse, todo mundo fazia. Então, Inclusive, Ainda mais. oi? inclusive, eu tenho uma frase que eu falo em todos os treinamentos que eu ministro. Respeitem o processo. A receita a gente encontra em qualquer lugar. Agora, o processo tem que ser respeitado. Exatamente. Justamente por isso. Você vai fazer um móvel, né? Vamos sair do ambiente ou da área de alimentos. Vamos fazer um móvel. O marceneiro sabe que se ele fizer ele faz o corte. Se ele quiser fazer uma etapa de lixar antes de fazer o acabamento grosso, não vai dar certo. Ele vai ter retrabalho, porque ele vai tentar fazer um acabamento fino antes do acabamento bruto, do acabamento grosso, ou então vai cortar uma peça que não vai dar certo lá na hora da montagem do móvel. Então, não dá para pular etapa ou tentar fazer cada um do seu jeitinho. E é tão interessante que em fábrica a gente tem muito isso. É um vício nosso, ser humano mesmo. Eu trabalhava lá com 23 pessoas, como eu contei aí para alguns que já estão aqui há algum tempo. Trabalhava com 23 pessoas na área de forneamento de biscoito. Então, a gente trocava turno com o pessoal e é tão interessante que a máquina estava trabalhando. Então, nós chegávamos meio-dia. Todas as máquinas trabalhando, o biscoito sendo moldado ali, linha contínua. Mas dava 12:10, era um carnaval, todas as máquinas parando ao mesmo tempo. Por quê? O que nós descobrimos nesse meio tempo? Eu chegava meio-dia, trocava de turno com o meu coleguinha ali do posto de trabalho, olhava para os parâmetros que a máquina estava regulada, não concordava, olha que loucura, não concordava com aqueles parâmetros, e aí eu ia lá e mudava conforme eu achava que deveria ser. Isso a máquina produzindo. Eu só tinha que pegar o turno, ficar ali de olho. Se acontecesse alguma coisa, eu tinha que fazer uma regulagem. Mas se eu cheguei e não está acontecendo nada, está tudo correndo muito bem, para que mudar os parâmetros? E era muito nesse sentido de eu fazer da forma que eu acho que deve. Imagine a situação, a pessoa chegar numa linha de produção com o processo acontecendo, rodando, tudo certinho, e por ela não concordar com uma regulagem do equipamento, mesmo enxergando que o processo estava correto, porque tinha que fazer algumas conferências de peso, de dimensão do produto, então ela fazia as conferências, estava certo dentro dos padrões de medição, mas simplesmente por ela achar que o jeito que ela faz é o melhor jeito, ela mudava os parâmetros de assamento, de regulagem da máquina. E lógico, né? Tá rodando, tá tudo certo. Eu vou lá e mexo, vai acontecer alguma coisa. Então, até que a gente descobrisse que isso estava acontecendo, era muito no apagar de incêndios, que a gente teve que trazer o pessoal, educar, né?
E o que foi, para mim, o divisor de águas foi quando a gente trouxe uma equipe de analistas de processo e disse assim, olha, vocês vão gastar todo o tempo de vocês em estudar o processo. A gente pegou pessoas que estavam ali recém-formadas, em engenharia de produção, de alimentos, e aí o desafio delas era, você vai acompanhar o operador da manhã, o operador da tarde, e no caso eram mais de um analista, né? E vocês vão reunir-se entre si, né, uma vez por semana, 2 vezes por semana, e discutir o que cada operador faz e qual o resultado que esse operador tem. Então, eu imagino que eu estava ali no turno da manhã, tinha um colega meu no turno da tarde, e aí a gente, uma vez por semana, sentava e olha, minha operadora faz essa e essa regulagem e dá super certo, o produto fica padrão grande parte do tempo. Aí ele trazia outras impressões de regulagem e aí a gente criava uma faixa de atuação. Então, tá correto atuar da faixa A até a faixa B. Então, quando eles começaram a criar isso e ajudar a construir, ficou muito mais fácil de entender que se eu cheguei para trocar turno com meu colega e ele tá com uma regulagem dentro da faixa, eu não tenho que botar a mão, porque tá dando certo. Se estiver dando errado, ele tem que ir lá realmente mexer. Mas se estiver dando certo, não tem que botar a mão. Então aí a gente conseguiu mudar esse jeito de pensar deles, né? Colocando-os para pensar que existia naquela situação mais de uma maneira de fazer, mas que a gente foi lá e padronizou faixas de regulagem, por exemplo, para ajudá-los a entender que se chegar, estiver dando tudo certo, estiver dentro da faixa, não tem que mexer em nada. Certo? Então, para quem está na área de padaria aí, fica a dica para padronizar bem os processos e os parâmetros, inclusive. Certo? Certo. Gente, vocês estão muito caladinhos, senão eu vou ficar engasgado o resto da aula. Aline, Oi? eu vejo assim que uma das maiores dificuldades nessa padronização é, no caso, realmente parte das pessoas, né? Às vezes até de lideranças, que elas até encontram esse caminho assim da melhor forma de fazer, mas aí elas vão, quando elas não estão preparadas, né, para trabalhar em equipe e ficam centralizando, elas vão colocando decisões, informações, tudo só na cabeça delas, né? Uhum. E aí não coloca esses padrões, né? Da experiência do dia a dia, não define esses padrões e coloca realmente lá no procedimento e repassa na forma de treinamento para os funcionários, né? Aí acaba dando margem para ficar dessa forma do um faz de um jeito, o outro faz de outro, porque tudo começa dessa falta de não estar aberta a trabalhar em equipe também, eu acho. Exatamente. Né? Aí acaba influenciando essa base fraca do trabalho em equipe. E, assim, empresa pequena, que não tem esses processos assim bem desenhados ainda, que não conhece ainda essas ferramentas, é um desafio muito grande para a gente começar do zero, né? Muito grande. Porque tem que começar convencendo as pessoas, né? E aí, De que tem que Gleiciane, botar para fora esse conhecimento, né? e eu lembrei de uma situação que você mesmo colocou aqui um tempo atrás, da questão dessa dificuldade das pessoas em aceitar o novo, né? Você pode começar com processos bem simples. Não tenta pegar um muito complexo, não. Tenta pegar o mais simples que você encontrar e dar um padrão para isso. E aí, uma das coisas que mais faz diferença para isso é ter um dono. Mapeamento de processo, definição de processo, precisa ter um dono. Se não tiver um dono, cai no esquecimento, a rotina, corre-corre, a fogueira do dia a dia não vai deixar isso acontecer. Então tem que ter um dono, alguém que fala, olha, quem que vai me ajudar a desenhar o processo, quem que vai fazer isso acontecer? O dono, lógico, tem que acreditar, né? O dono do projeto tem que acreditar que isso funciona. Mas a sensibilização parte muito de pegar um processinho bobo, sei lá, seja fazer o café do pessoal. Se a gente tem um padrão de café e colocar várias pessoas para fazer, cada dia o café vai sair de um jeito.
E se a gente gosta do café mais forte, a gente vai definir como deve ser feito aquele café e padronizar. E à medida que as pessoas forem tendo rodízio ali naquela etapa de fabricação do café da tarde da equipe, nós vamos ter sempre o mesmo café. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque às vezes a gente pensa, e é difícil mesmo, quando a gente tenta enxergar um processo muito grande, a gente desanima. Esse da devolução que eu dei exemplo, ele era muito desanimador, porque envolvia várias pessoas, vários problemas, o cliente que não quer emitir nota de devolução, uma série de situações, mas que a gente precisava resolver. E aí a gente foi fatiando o processo, então parte do processo acontece na mão do motorista entregador. Então, como nós vamos tratar ele nesse ponto? A outra parte acontece com o faturista, como que nós vamos tratar ele nesse ponto? A outra parte acontece no contas a receber, como que a gente tratar? E aí a gente conseguiu colocar mais simples. E aí a equipe ficou um pouco mais aliviada em ajudar a fazer dessa forma. Então, o nosso papel é simplificar essa condição de definir essas etapas, né, para um bem comum, para um objetivo comum, e fazer um exemplo, fazer alguns para ir sensibilizando. Não tem muito outro caminho, não. Porque só o falar não vai trazer a sensibilização, não, sabe, Gleiciane? Vai ter que ser o fazer junto para ter o entendimento. Isso é bem, bem importante. Podemos seguir? Sabe Pode? Sim. Então tá bom. Sabe uma das coisas que hoje, quando eu vou numa empresa, me traz muito essa questão de precisamos urgente padronizar processo? E eu acho que vocês vão ter alguns exemplos aí para mim. Quem aqui tem na indústria que trabalha ou que atende o funcionário popstar? Não? Não temos funcionário popstar? Vamos lá, o que é o funcionário popstar? E ele, para mim, é um indicativo de quem tem processo precisando ser bem definido aí. É o cara que não pode sair, senão a empresa fecha. Exatamente. E o pior de tudo é que ele sabe que ele é o popstar. E é o que mais vai te dar problema. Porque ele sabe que a empresa está na mão dele. Então, é muito comum em pequenas empresas. Então, quando eu começo a atender uma empresa, eu estou agora com uma de 10 funcionários. E a gente tem lá alguns popstar. 2 ou 3. Eu vou fechar em 2, porque o terceiro ali ainda é mais ou menos. 2 desses funcionários popstar. E aí a gente precisa muito rapidamente padronizar as etapas de fabricação, por exemplo, desse produto, para evitar essa dependência. Porque nós, seres humanos, nós somos de um ego fora de lógica, né? Nosso ego, ele domina todas as nossas ações, ele domina tudo. E aí, quando a pessoa se sente a última bolacha do pacote, definitivamente, fica muito difícil da gente fazer a gestão disso e ser uma gestão justa, né? Então, se um funcionário que tem ali, sei lá, 1 mês de casa faz toma uma determinada atitude, você vai ter um tipo de reação com ele. Se o cara que é o funcionário popstar tem a mesma atitude, você vai ter uma atitude bem diferente com ele, por ficar nessa dependência. Então, um dos indícios de que a gente precisa urgente tratar processos numa pequena indústria, principalmente, é quando você chega lá e nossa, se o fulano não vier, ninguém faz nada. Então, e que é muito preocupante porque essas pessoas detêm um know-how muito importante da empresa e a gente precisa absorver esse know-how o mais rápido possível para poder evitar essa dependência. E eu já fiz alguns processos desse eu não falo anular o popstar, né? Porque ele é importante, ele vai continuar sendo importante, mas ele não... A gente tira a dependência. Com o tempo, ele cai na normalidade.
Então, aquele cara que sempre achava que ele tinha que ser exceção à regra, que as regras da empresa não tinham que se cumprir a ele, com o tempo ele vai percebendo que ele é só mais um, e aí isso meio que acaba. Em muitos dos casos, isso cai numa normalidade em que agora eu entendo que eu não sou assim tão essencial para a empresa e que a qualquer momento eles podem querer me desligar. Então eles já vêm para um outro patamar de atitude. Então eu já acompanhei alguns casos assim e felizmente a gente conseguiu não perder o know-how e conseguiu equilibrar essa questão de comportamento e exceções que se faziam a esse tipo de funcionário. Vocês têm esses funcionários aí? Os potenciais? Graças a Deus, não. Não? Ah, que bom. E é bem comum, viu, Antônio? Bem comum. De ficar assim na mão mesmo do funcionário. Certo? Entendido por que processos precisam ser padronizados e bem implementados para a gente, primeiro, sair da dependência de funcionários que hoje detêm o know-how daquela empresa. Então, esse é um dos principais motivos e também um dos sintomas quando a gente chega na indústria e enxerga esse tipo de pessoa. Um outro motivo, né, uma outra causa muito aparente que nos leva a trazer padronização para os processos é quando a gente chega numa indústria, começa a fazer a análise ali de estoques, né, de movimentação de estoques, de confiabilidade de estoques, e percebe que existe muito furo naquela gestão de estoque. E aí, muito dos furos da gestão do estoque por não seguir processos de entrada e saída conforme eles deveriam acontecer. Então, a exceção que vira regra, né, que deveria ter uma regra de entrada e uma regra de saída dos produtos, e aí a pessoa entra lá no estoque, pega e não te avisa e faz da cabeça dela como ela acha que deve ser. Então isso é também muito comum nas pequenas empresas. A gente tem muitos exemplos dessa condição da exceção que vira regra, né? Desde uma pessoa nada a ver que entra no estoque, pega um item e ninguém fica sabendo, a entrada, né? Faz uma entrada e não tem nota fiscal, enfim, uma série de situações que o simples fato de você estabelecer regras, né, processos de entrada e saída, com o objetivo de ter uma confiabilidade de estoque, ele pode funcionar muito bem. Se fizer Nossa, bem, funciona muito bem. você falando em padaria que a gente vê muito isso, tanto na parte dos padeiros, como na parte das balconistas. Porque vamos supor, as balconistas que sabem o que está vendendo, o que não está vendendo, tipo, o que ela tem que fazer o pedido. Tipo, tem produtos que consegue devolver e tem produtos que não devolve. Tipo, aqui bom, tem produtos que ela pega de volta e tem produtos que ela não pega. Daí vamos supor, se a padaria tem 3 turnos, 3 balconistas, e todo mundo sabe, sorvete daqui bom, picolé daqui bom é caro. Pensa, um Magno de R$ 12. Se a balconista da manhã pede uma caixa, da tarde não vê, pede outra, da noite pede outra, sendo que na semana eu vendo só uma, eu vou ter 2 caixas de prejuízo. Além do prejuízo por não comercializar, né, que você vai investir ali, você muito provavelmente pode ter um prejuízo de armazenagem. Sim, porque geralmente não cabe, porque na padaria não tem essa área de lugar para estocar sorvete. Exatamente. E aí você falou um prejuízo no processo de compras. Não existe, Sim. né? Quando não existe um processo definido, quem compra, como é feita a análise da compra, quem que é o responsável por avaliar o que foi comprado e o que realmente chegou, né? O que foi entregue, os prejuízos são dessa ordem aí. Quer ver um caso que eu atendi, que foi uma sapataria. Como eu sempre atendi indústria e varejo, e aí no varejo o meu papel sempre foi fazer a inteligência das compras e gestão de estoque.
E para a sapataria, a lógica de compras é por coleção, né? Então você compra coleções, outono, coleção inverno, coleção verão, alto verão. Então a compra ela é feita por tipo de produto que é para cada estação. E quando não se tem esse padrão de processo de compras, o que costuma acontecer, né, normalmente? Então eu sou compradora lá, não sei, não tenho controle dessas entradas e saídas e eu só entendo da moda dos calçados. E aí eu vou para um processo de compra. E aí, quando a gente vai num processo de compra, principalmente desse mercado, que é um mercado de tendência, de moda, etc., imagina a avalanche de opções e de modelos e de inovações, novidades que existe. E aquele comprador precisa saber filtrar e trazer para sua loja. Então ele vai visitar lá 5 fornecedores. E ele precisa, se ele tiver um bom processo de compras bem definido, ele já vai chegar lá sabendo quanto ele tem que investir no modelo A, no modelo B, no modelo C, porque ele sabe o que ele tem em estoque, né? Ele sabe o que ele já da coleção passada não girou e ele precisa fazer girar na próxima coleção. Então, quando você trabalha processos de compra, por exemplo, bem definido, você evita um investimento absurdo de dinheiro que vai ficar empatado aí às vezes um ano, né? Então o processo de compras, o processo de gestão de estoque bem definido, ele evita muito prejuízo, muito mesmo. E essas empresas elas vão do lucro ao prejuízo nesse ponto, nessa condição, nesse momento. Isabela está com um cliente assim, né, Isabela? Lembrei de você agora. Eu estou. Nós Quer comentar um estamos, pouco sobre ele? nós estamos tentando implantar lá limite de compras, tanto de compras quanto pagamento. Hoje, como que funciona? A compra lá é muito mais feita pelo feeling da dona do que por uma análise de estoque e de vendas. E aí, como ela tem muito bom gosto, ela só vai e compra. Ela não faz uma análise e hoje ela tem muito estoque, muito estoque. A gente está com 7 meses de faturamento no estoque dela. Então, assim, ela tem muito estoque parado e acaba que tem muitos calçados lá que não são calçados que são tendências para as próximas estações. Então, a forma que ela está tendo de reduzir um pouco o estoque dela agora é fazendo queimão. Ela está fazendo queimão desde prejuízo. Ela está fazendo queimão desde dezembro do ano passado. E assim, toda semana tem promoções diferentes para ela tentar reduzir o estoque dela. Então, a gente está implantando um processo de compra juntamente com um processo de estoque, de armazenagem. E aí e ela já está sentindo a diferença, assim, tem sido bem bacana. Às vezes o bolso sente na hora. Sente, o fluxo de caixa agradece. Mas aí a gente vai dar continuidade ao último item que eu já tinha separado aqui para nós, que justifica, né, essa implementação de processos padronizados, que é quando a gente sofre no processo produtivo com perda de qualidade, né, que é muito já do que a gente comentou no início, mas a perda de qualidade no sentido de fiz 1.000 peças e dessas 1.000 peças eu tive lá 10% de peças refugadas, né, que estão fora do padrão de qualidade e aí ela gera uma perda definitiva, né? Eu preciso ali inutilizar o produto, ou então se for recuperável no processo produtivo eu vou ter um retrabalho, então ele já configura nesse caso uma perda. Então quando a gente não tem essas etapas bem definidas, né, o que tem que ser feito em sequência para atingir aquele objetivo, a gente muito provavelmente vai sofrer com perdas e geralmente quando a gente está numa indústria, o principal motivo que a gente elenca para convencer quem quer que seja, né, de padronizar processo, definitivamente são as perdas. Perda de tempo, a perda de material, a perda com retrabalho,
as diversas perdas que a gente pode enxergar aí na produção. Quem já trabalha com essa apuração de perdas e já utilizou o processo como ferramenta de melhoria dessas perdas, quer colocar aqui, contar pra gente um pouco dessa experiência? Faz sentido? É isso mesmo? Não faz? Pegando um pouquinho do gancho que foi compartilhado, as perdas que, quando a gente está fazendo um processo para pequena empresa, ou média empresa até, onde a dificuldade da implantação, se não me engano foi a Camila que falou. Ela está como Camila, mas ela chama Gleiciane, ela engana a gente, sabe? Ah! Já acostumei. Tudo Tem bem. que padronizar ainda o processo de apresentação. Tá. Uma das coisas que são bastante fortes no processo da gestão é quando a gente começa, igual a Isabela está fazendo, que é levantar o dinheiro perdido, né? O dinheiro perdido, com a maior dificuldade do empresário entender processo, é quando a gente mapeia qualquer coisa e mostra para ele o quanto ele perde, de preferência num ano, né? Porque aí assusta e, ao mesmo tempo, ele começa a valorizar o que é gestão de processo, por menor que seja, né? O simples padronização de café, quanto se perde de pós por dia, versus quantos dias, versus quantos meses, e assim sucessivo. Os copinhos de experimentar e ver que está forte, está fraco, e descarta, quer dizer, é uma situação que é muito rica para quem trabalha com processo, e, ao mesmo tempo, apoia muitas empresas ela visualizar o quanto ela deixa, o quanto ela rasga de dinheiro, literalmente rasga de dinheiro, porque não conhece essa gestão, né? Então, a sugestão para a Camila, que não é Camila, é pegar um mapeamento mais simples e conseguir mapear em dinheiro, que seria muito rico, e multiplica por ano, por mês, para chegar num ano. Agora, quanto às perdas, eu tive bastante experiência com perdas, eu tenho bastante experiência com perdas, porque são coisas que, às vezes, são perdas que não são vistas, né? Eu tive um cliente que foi muito interessante, que a gente foi mapear o processo dele, ele empacota grãos, tipo grão de bico, feijão branco, enfim. E ele tinha uma máquina muito poderosa, e tinha um operador extremamente maravilhoso. Com ele operava-se a uma velocidade em abundância, eficiência maravilhosa, que ninguém podia nem chegar perto da máquina, que a máquina parava, porque a máquina só sentia o cheiro do cara para produzir. Então, era um lugar sensível à presença. Sensível à presença. Era um lugar até difícil de você entrar, né? Enfim, quando a gente foi medir alguns processos, a gente observou o índice de variação dos pesos. Quer dizer, existem também perdas não vistas, que ao mapear, a gente consegue ver. Então, só para vocês terem uma ideia, tinha uma variação de 15% no peso líquido. Então, a gente fez uma brincadeirinha, né? Ninguém percebeu que a gente estava mapeando isso, a gente conseguiu mapear. Ao mapear, nós conseguimos pegar aquela super máquina e vendê-la, que com o dinheiro que a gente mostrou, em 6 meses pagamos uma máquina de alta tecnologia. Então, a atenção para as perdas é esse olhar, mas também porque a gente não via o grão de bico cair no chão, né? O grão de bico, a lentilha, enfim, estava dentro do pacote a mais. Mas onde a gente fez? Lógico, dentro de uma estatística, dentro de um padrão de amostragem rígido, dentro de uma ferramenta correta para poder medir isso e mapear, e vários dias, vários turnos. E aquele super operador era o que perdia mais. Não é... Porque a velocidade da máquina isso acontecer, né? A velocidade da máquina dele era muito rápida e a sensibilidade das canecas oscilava muito mais. Então, primeiro, cada um padronizava a velocidade que queria, enfim, tinha vários fatores. Então, a atenção também para aquelas perdas
que a gente chama de quase invisíveis, né? Que é aquelas perdas que são visíveis, mas precisam ser mapeadas e indicadas para poder ter uma boa validação. Existem aquelas perdas que é retrabalho, não vai, o padrão de qualidade não aceita, e aí é visual, né? Todo mundo está vendo que ela não está indo para o estoque, não está indo para a área comercial. Mas eu gostaria de chamar a atenção também para aquelas perdas que a gente não vê fisicamente muito fácil. Tem coisas que a gente né? vê e tem coisas que a gente não vê, mas precisa ficar atento, com certeza. Excelente, fantástico. Muito obrigada, Sandra, sua contribuição. A Gleiciane mandou aqui já o comentário, viu? Análise fantástica.